Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: a raposa tem covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe, queridos, eu sei que esse mês nós colocamos um título para que pregássemos e para que falássemos nos cultos de domingo à noite. Qual é o título? No meu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus? No meu lugar, o que Jesus faria? Eu não sei se alguém lembra, há um tempo atrás nós fizemos uma campanha aqui na igreja. Foi há 14 anos atrás. Nós fizemos um propósito de 6 meses. Eu não sei quem cumpriu esse propósito, mas que nós fizemos. 6 meses sem falar mal de ninguém. Quem lembra disso aqui? Bruno? A senhora lembra? Nós fizemos um propósito da igreja toda, falando todo o culto. 6 meses sem falar mal de ninguém. Deveria ser para a vida toda. Deveria ser para a vida toda. Mas pastor, por que essa mensagem? Irmãos, presta bem atenção. Tem se tornado tão comum a gente falar mal dos outros. A gente chega até a dizer assim: pastor, mas todo mundo fala mal de todo mundo. Mas o nosso objetivo é chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Irmãos, presta bem atenção. Nós temos uma geração. Esses dias eu fui para um evento e Deus me quebrou muito, porque lá eu fui muito confrontado. E eu entendo que o crente ele é reconhecido não na ação, mas na sua reação. E eu percebi que as minhas reações, elas precisam parecer como a de Jesus. Sabe? Mas uma coisa que me preocupa muito nesses últimos dias é que parece que ficou comum crente xingar palavrão. Quem aqui já viu crente xingar palavrão? O que é um palavrão? Uma palavra grande? Pode ser. Mas muitos crentes xingando nome feio. Acredito que todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. O que é um nome feio? O que é um palavrão? Não era comum para um cristão viver assim. Uma das coisas que eu já percebi que tem ficado comum no nosso meio. E às vezes a gente acha como comum, mas não é. Tipo assim, eu posso brincar com o Irani, o que eu não posso brincar com a maioria. Apesar que o que eu estava falando com ele aqui não era nada brincadeira. Com o Irani eu posso até falar assim: Irani, homem tem que ter uma palavra só. Você estava sentado onde que Eliane estava, eu te confrontei, desafiei, você falou que ia e não veio. Eu posso falar assim. Ele é meu amigo, eu sei que ele não importa. Mas vamos supor, uma brincadeira dessa, o Irani ficou magoado comigo. Ele ficou ofendido.
Ele foi iscado por Satanás. E quem se ofende é iscado por Satanás. Quem se ofende peca mais do que quem ofendeu. Porque quem ofende, ele tem razão para falar mal, ele tem razão para perseguir, ele tem razão para desistir. Eu não vou subir no altar mais, eu não vou tocar, porque aquele pastor, ele é assim, ele é assado. Mas imagina, o Irani ficou magoado comigo. O que a Bíblia fala? Que antes do pôr do sol, me liga, fala, não gostei, não achou bacana, e acerta. É muito comum hoje você ver dentro da igreja pessoas que não se falam com as outras. Um dia eu estava pregando e chegou um moço, falou comigo: pastor, terrível aquilo que você fez. Você mandou pegar na mão, pegou abraçar e mandou pedir perdão, trocar cálice. A hora que eu cheguei no corredor, pastor, eu encontrei com a minha nora. Eu falei: e agora? O que eu faço? Eu tive vontade de morrer, pastor, porque tem anos que eu não converso com ela. Eu tenho vontade de torcer o pescoço dela. Eu falei: e se Jesus chamar os dois hoje? Quando você chegar lá no céu, como que vai fazer? Você vai falar com Jesus: põe eu em bairro separado, que a gente não cruza na mesma rua? Ou vai ter que ter dois céus? Ou será que você pode ir para abrir uma porta larga e te julgar no quinto dos infernos? Como é que vai ser? Mas isso se torna tão comum. Uma geração de crente mimizento, uma geração de crentes acomodados, uma geração de crente dono da sua agenda. 1, 2, 3, parei, não gostei. Uma geração de crentes que não se compromete. Esses dias Deus tem chamado a minha atenção. Eu acordo de madrugada e eu perco o sono. E eu vou dizer uma boa receita para quem acorda de madrugada e tem insônia. Faz um propósito com Deus. Toda vez que você acordar de madrugada para ter insônia, fala assim: eu vou dobrar o meu joelho. Eu só levanto a hora que me dá sono. A insônia vai curar rapidinho. Sabe, queridos, e Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. E uma das coisas que eu aprendo estudando neurociências é que o nosso cérebro, ele é viciado em dopamina. O que é viciado em dopamina? Dopamina é um dos hormônios do prazer. Então tudo que eu gosto gera uma dopamina no meu cérebro. Gera uma dopamina no meu cérebro. Vamos supor, eu como um açaí. Primeira vez eu nem gostei, a segunda eu amei. Mas quando tem um açaí, eu já gero uma dopamina. Eu vejo açaí, eu fico doido. É a mesma coisa. Já pensou no final do culto hoje tiver um feijão tropeiro com uns trupicos assim de carne cozida e de tocinho, torresmo naquele feijão tropeiro, uma pimentinha, uma couve, negócio de doido. Meu cérebro fica doido com um negócio desse. Oh, Jesus de Nazaré. Eu amo isso, eu não tenho nenhuma dificuldade. Se você me chamar para comer um tropeiro com um cafezinho, eu fico doido. Um mexido com um cafezinho, não tem coisa melhor. Agora me chama para comer uma sopinha de jiló com picadinho de chuchu, eu não, meu cérebro dá um desânimo, fala: não, eu estou cansado, me deu ali. Então o nosso cérebro tem duas funções: dar prazer e proteger. Quando eu não gosto, ele me protege colocando um desânimo, colocando a indiferença. Alguma dificuldade o meu cérebro ele vai gerar, porque ele quer o quê? O prazer. E se eu não negar a mim mesmo, se eu não entender o Evangelho de Cristo, eu vou ficar viciado na dopamina. Qual é a dopamina? Viver da minha maneira, viver do meu jeito, fazer aquilo que eu gosto. Eu nunca vou me entregar no altar, eu nunca vou renunciar a mim mesmo, e eu nunca vou seguir Jesus, porque Jesus diz: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe Evangelho de Jesus sem entrega, não existe Evangelho de Jesus sem renúncia. Não existe evangelho fácil, não existe evangelho por interesse.
Um dia que eu me torno um cristão de verdade, eu compro briga contra o mundo e contra o inferno. Quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, mas aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo desse mundo. Meu irmão, eu não estou aqui para fazer o que o meu eu, o que a minha carne quer. Eu estou aqui para cumprir o chamado de Cristo nessa terra, e eu estou aqui para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, usa a minha vida. Eu quero dar a ti o meu melhor, eu quero te servir com toda a minha força. Ontem naquele evento, Deus falou tanto no meu coração. Eu fiquei olhando aquela carreta, aquela alegria toda. Eu falei: o papel da igreja também é esse. E eu fiquei pensando em algumas áreas que a igreja pode entrar, em todas elas. E eu fiquei pensando: gente, se a gente treinar o povo, e se a gente for crente de verdade, isso lá na carreta, furacão, eu pulando, né? Minha canela tá dura até agora, eu pulando e pensando. Os nossos jovens hoje nem podem ir mais para a faculdade, porque quando um jovem vai para a faculdade, ele não sabe nem defender a sua fé, não tem convicção do que ele quer. Na maioria das vezes ele desvia. É muito raro ter um jovem com convicção, que quando vai para uma faculdade e ele permanece fiel, amando a Jesus de todo o seu coração, que não vai para lugares escusos, caminhos errados, mas que ele serve a Jesus de todo o coração. E lá naquela carreta eu fiquei pensando nisso. Aí eu vi o Lucas, que estava do meu lado. Ô Lucas, levanta a mão aí. Lucas da Camila. O Lucas, quando ele era menino, o sonho dele era ser igual eu. Virou jovem, passou numa faculdade federal em Diamantina, foi estudar. Chega uns dias, o Lucas chega com mochila nas costas. Não, pastor, não vou continuar mais naquela faculdade, porque entre servir a Deus e eu perder a minha fé, eu continuo a ficar sem faculdade, mas servindo a Deus. Eu não vou abrir mão de Jesus nem da minha fé. Está ali, formou, é advogado. Abra sua mão onde você está, igreja, levanta a mão junto comigo assim. Honra esse menino, Deus. Abre portas abertas sobre ele, coloca uma marca sobre a vida dele, leva ele além da mente humana, leva ele, Pai, em lugares que ele nunca imaginou em ir. Pai, coloca portas e marca esse menino com o sobrenatural. Nós pedimos isto como igreja do Deus vivo. Eu fiquei pensando nessa história lá na hora. E eu fiquei pensando, se eu começar a dizer no meu lugar o que eu faria, Jesus, o mundo não vai me entender nem compreender. E eu vou ter que fazer muita coisa que eu não quero fazer. Quando o Lucas fez isso, era uma das coisas que a nossa igreja mais pregava. Nós fizemos até uma campanha: no meu lugar, o que eu faria, Jesus? E Deus está nos chamando a falar isso todo dia, toda hora, todo momento. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A gente precisa ter essa mentalidade, começar a orar todo dia: no meu lugar, o que eu faria, Jesus? Porque Jesus vai colocar a gente em lugares específicos, em lugares em que nós vamos fazer a diferença como luz nesse mundo. Meu irmão, eu estou muito indignado com essa conferência das mulheres, porque eu quero 150 mulheres. E eu falando com a Eliane, ela disse assim para mim: não, eu vou, e eu vou convidar todas as vizinhas, e elas vão vir. E eu fiquei olhando assim, pensando: gente, mas ela vai convidar todas as vizinhas, um evento na igreja.
ainda paga R$30. Depois eu fiquei pensando, gente, ela está com mais fé, com mais visão do que eu. Preste bem atenção, essa senhora aqui é minha mãe. Quem tem mãe aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Hã? Muita gente que tem mãe. Você tem mãe, Karina? É o maior presente do mundo, é a maior riqueza. Agora imagina que vai ter uma conferência. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, fora do altar eu tenho uma dificuldade de pedir. Eu não consigo pedir, eu tenho dificuldade de convidar pessoas. Mas vai ter a conferência aqui. Se depender disso, os xiitas pegaram a minha mãe. Se eu não arrumar 10 pessoas para essa conferência, eles vão sumir com a minha mãe. Eu arrumaria? Arrumaria. Vou ficar sem minha mãe até 300. A gente tinha que viver assim com Jesus. A gente tinha que fazer assim com as coisas espirituais. No meu lugar, o que faria Jesus? Será que Jesus levaria as coisas espirituais tão avacalhadas quando nós levamos? Será que Jesus deixaria os filhos dele em casa e não vinha trazê-lo num culto da mocidade? Será que Jesus, ele ficaria assim, lá tem um evento da igreja, mas eu acho bobagem, para que conferência de mulher, 2 horas da tarde, eu não vou. E isso Deus tem falado muito no meu coração, nesses últimos dias. Jesus está voltando, gente. Olha aqui, hoje pela manhã eu ouvi o testemunho do menino aqui. Domingo que vem pela manhã e domingo à noite ele vai dar testemunho. Uma colega de trabalho ganhou ele para Jesus. Quando a nossa igreja era ali em frente, na Antônio Olinto, eu tinha 2 amigos. Um era o André e o outro o Eli. Eu ia todo dia na farmácia deles. O shopping da Eliane é uma farmácia, né, Eliane? Não. Eu ia todo dia naquela farmácia, eles viraram meus amigos. Um dia eu cheguei lá, eles estavam cantando hino da igreja e falou: Pai do Senhor, irmão. Eu falei: Pai do Senhor, aí vocês se converteram? Ele falou: convertendo. Sabe o que eles falaram para mim? Que Deus, você crente há muitos anos, nunca pregou o evangelho para a gente. Você nunca me convidou para ir na sua igreja. Eu falei: quem pegou para vocês? Gilberto Docedo. E quantos crentes estão assim também? Eu estou dando um exemplo meu. Quantas pessoas não pregam mais o evangelho? Quantas pessoas não falam de Jesus para ninguém? Quantas pessoas não convidam ninguém para vir na igreja? Será que Jesus faria dessa maneira? Nós estamos passando ano após anos. Já pensou se fosse um processo de dinheiro? Se fosse para uma questão de vendas? Será que a gente contentava passar um ano sem ganhar uma alma para Jesus, sem pregar o evangelho para ninguém? Abra sua mão onde você está, eu vou profetizar sobre a tua vida hoje. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para você pregar o evangelho. Deus vai criar situações para que você fale do amor de Jesus. Deus vai trazer pessoas até você para que você ore, para que você clame ao Senhor. Pessoas vão ser curadas através da tua oração. Pessoas vão ser libertas através da tua vida. Ontem eu fiquei extremamente tocado de ver os meninos descendo a carreta, correndo na rua, entregando um folheto. E eu fiquei pensando assim, falei: Jesus, eu fiquei olhando. A igreja precisa voltar a evangelizar. Não é fácil. Um motorista lá no carro, você chega e fala: ó, estou trazendo um folheto, é a palavra de Deus, posso orar por você? Não é fácil. Um morador de rua, uma pessoa comum que está passando, que Deus colocando no meu coração, é isso que eu quero. É isso que é a vontade de Deus. Já pensou se a gente fizesse essa oração dentro de casa?
A hora que eu estivesse lá fazendo as minhas pirraças, porque homem adulto faz pirraça. Tem muitas mulheres aqui. Qual mulher concorda comigo que homem é pirracento? Ninguém? Homem é pirracento? Emburrado? Igual criança às vezes. Faz bico. Fica em silêncio. Não gostei. Uma semana sem conversar. Que coisa feia. Ainda diz que é homem. É um Zé de andar com um cara desse. Uma semana. Homem, uma semana de cara virada. Doidinho para conversar. Já pensou, meu bem? Antes de eu ficar assim, se eu falasse assim: no meu lugar, o que faria Jesus? Já pensou você dentro da sua casa agora? Hein, dona? Ei, minha senhora? Ei, minha jovem? Se você falasse no meu lugar, o que faria Jesus? Será que implicava tanto, falaria tanto, repetiria as mesmas coisas, dava chilique tanto? Será que até a roupa de você dormir ia ser diferente, a forma de você agir seria diferente? Será se os filhos falassem no meu lugar o que faria Jesus? Será que revoltaria tanto? Será que seria tão sem educação, grosso os pais? Será que a gente falasse com Jesus no meu lugar, como Jesus faria com a vida de oração, com a vida de devoção? Nós estamos andando com a nossa Bíblia limpinha e com a nossa alma suja. Uma geração de cristãos que não lê mais a Bíblia. Uma geração de cristãos que não se volta mais para Deus. E uma geração de cristãos sofridos, longe do amor de Deus, longe do amor de Cristo, longe do centro da vontade de Deus. E Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Essa realidade já mudou na igreja Deus é Fiel. Nós somos uma geração, nós somos uma igreja que ora, nós somos uma igreja que queremos parecer com Cristo. Nós somos uma igreja que temos como prioridade o reino de Deus, a vontade de Deus, o coração de Deus. Nós somos uma igreja relevante, nós somos uma igreja de excelência, porque nós estamos dizendo: Deus, cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. E eu quero voltar a dizer: no meu lugar, o que faria Cristo? Eu quero amar pessoas, eu quero abraçar pessoas, eu quero ser uma bênção na vida de pessoas. Tem uma música que diz: compartilhar e dividir tudo que tenho com você, o lar, o pão, glória a Deus. Esses dias eu tenho feito uma pergunta: o que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso mudar como igreja? O que Deus quer de nós como igreja? Como nos tornar uma igreja relevante? A maior igreja do Brasil e do mundo são a igreja dos desigrejados, ou são dos desviados. Será onde que a igreja está errando? Será onde que nós estamos falhando? E eu ouvi uma frase que diz assim: o cristianismo, na verdade, ele nunca falhou. Na verdade, ele nunca foi colocado em prática. Às vezes cantamos sobre o amor de Cristo. Às vezes nós sabemos de cor e salteado o que diz em 1 João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma ação de Deus. Agora, 1 João 3,16: assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. As pessoas somem, a gente não dá um telefonema.
Às vezes a gente mata irmão dentro da própria igreja, por coisas pequenas. Mas eu estou com um problema. A gente não dá uma atenção, a gente não acolhe, a gente não faz uma oração, a gente não tem um mínimo de paciência, um mínimo de amor. Isso tudo é comum, mas um dia Deus vai nos chamar à prestação de contas. Eu e você podemos servir a Jesus melhor. Deus nos chamou, eu coloquei a referência aqui, parece que é Filipenses capítulo 1, versículo 5. Para que sejais irrepreensível e sincero, filho de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 28. Bendizei os que maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E o que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que te amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e mau. Sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Dá para coçar a cabeça e dizer assim: meu Deus, isso é ser parecido com Jesus. Quem não leva desaforo para casa, quem bateu, levou. Muitas das vezes está precisando de converter, está precisando de melhorar. Antes de qualquer decisão, se coloque assim: no meu lugar, o que faria Jesus? Toda vez que eu vou numa cerimônia fúnebre, eu fico pensando: de que valeu tanta correria? De que valeu tanto orgulho? De que valeu tantas brigas? De tanto contenda? Para que valeu? De que valeu esquentar tanta cabeça? Eu fico ali pensando, eu fico ali viajando. E se você pegar o Evangelho de Cristo, você vai ter uma vida que diante do mundo você vai ser um ultrapassado, um otário, um idiota. Parece que você vai ter tantas perdas, vai ter que abrir mão de tantas coisas, mas você vai ter um galardão lá na glória. Hoje na escola dominical foi pregado que a igreja está preparando as pessoas para ficar na terra, mas nós não ficaremos nessa terra. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Tem uma prática, tem uma pátria celestial nos aguardando. Esse é o Evangelho de Jesus. Nós já estamos indo embora, nós vamos orar. Por isso que eu quero convidar a igreja. Nós participamos de um evento no final de semana que passou, e quando nós chegamos aqui no culto de domingo à noite passado, parecíamos uns zumbis. Parecíamos que não era desse mundo. Mas lá eu fui muito desafiado. E no final eu entendi que eu estava sendo
desafiado a ser parecido com Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, era só isso que eu tinha que fazer. E eu saí dali muito feliz, porque eu percebi que eu tenho que converter em muitas áreas. Eu preciso parecer mais com Jesus. Fica de pé onde você está. Fica de pé. Coloca a mão assim no teu coração. Fecha os teus olhos. Fala para Jesus: me ajude a melhorar, Pai. Eu sou humano e eu só sei pecar. Me ajude a melhorar. Fala para Jesus, fala: antes de eu tomar qualquer decisão, por mais simples que seja, que eu venha perguntar no meu lugar o que faria Jesus. Antes de tomar qualquer decisão, que eu possa orar primeiro. Antes de eu abrir a minha boca para dizer que eu sou tão assim ou assado, eu digo: o que Jesus falaria? Será que Jesus falaria que ele não presta para nada, que ele é complicado, que ele é um zero à esquerda, que ele não é ninguém, que é sofredor? Não. Fala para Jesus, fala: eu quero ser um crente de verdade, eu quero gerar frutos, eu quero ser uma bênção, eu quero levar a vida mais leve, eu quero ter mais alegria da salvação, eu quero ter os frutos do Espírito na minha vida. Fala para Jesus: eu só sei errar, me ajude a melhorar. A gente tem que morrer para nós mesmos. Não dá para viver um evangelho sem morte, sem entrega. Não dá para viver um evangelho sem renúncia, sem sacrifício. Isso é nas coisas que parecem pequenas, nas coisas que parecem mínimas. Mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora a glória de Deus. Se eu não consigo abrir mão de um sábado à tarde para vir na igreja para aprender, onde está o evangelho? Se eu não consigo vir no evangelismo, que é até divertido, onde está a minha fé? Onde estão os meus valores? Onde está meu coração? Se eu não consigo me calar, se eu não consigo pedir: Deus, me ajuda. E se eu quero ganhar a discussão dentro da minha casa, porque eu não levo desaforo para casa, aonde está Jesus nisso? Será que eu não consigo deixar de ser tão chato, aborrecido? Chama Jesus, chama Jesus. Eu tenho que parar de falar: mas eu xinguei um palavrão porque eu estava nervoso. Pergunta antes: o que Jesus faria? Ah, pastor, eu pequei, eu errei, eu vou desistir de mim mesmo. Não, fala assim: Senhor, eu quero firmar um pacto hoje no teu altar. Fala: eu quero começar a semana com Jesus. Eu vou vir na oração aqui amanhã às 7 horas da manhã. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou me humilhar no centro da tua vontade. Amanhã eu vou acordar e vou dizer: Jesus, o que o Senhor faria num dia como esse? O Senhor quer que eu seja mais alegre, que eu trabalhe melhor, com afinco, que eu seja mais proativo, que eu faça não só aquilo que me mande, não, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou ser mais alegre, eu vou pregar o evangelho, eu vou viver a tua palavra. Deus, eu quero fazer igual o Senhor faria. Até combinou, pastor, faria. Eu vou fazer igual o Senhor faria. Levanta a tua mão para o céu. Segura na mão de Jesus.